O Mar Vermelho acabou de se transformar no tabuleiro de xadrez mais perigoso do mundo. Há menos de 24 horas, o silêncio em Eilat foi quebrado não por sirenes, mas pelo rugido das turbinas do USCS Delbert D. Black, DG-119, que cortou as amarras e desapareceu na neblina operacional para se juntar a uma verdadeira muralha de aço. Não se trata de um exercício. O Comando Central dos EUA CENTCOM confirmou o deslocamento deste predador da classe Arleigh Burke para uma posição de ataque, integrando-se a uma armada de 8 destroyers que agora sufocam as rotas marítimas do Irã. Enquanto você assiste a isso, os radares em Teherã estão cegos ou gritando alarmes, tentando rastrear uma força de fogo capaz de incinerar enxames de drones e mísseis balísticos em segundos. O pavio do barril de pólvora foi aceso e a pergunta não é mais se vai explodir, mas quando. A atmosfera dentro do Centro de Informações de Combate do USS Delbert D. Black não se parece em nada com os filmes de Hollywood. Não há música dramática, apenas o zumbido constante dos servidores de resfriamento e o brilho azulado das telas do sistema de combate Aegis, iluminando os rostos exaustos de marinheiros que não dormem mais do que 4 horas seguidas há semanas. No Mar Vermelho, a guerra não espera o sol nascer. Ela chega na escuridão total, camuflada entre as ondas e o ruído estático dos radares. Para a tripulação a bordo, a realidade deste conflito é visceral e aterrorizante. O navio, uma fortaleza flutuante de 9.000 toneladas, corta as águas sufocantes do Oriente Médio, onde as temperaturas no convés frequentemente ultrapassam os 40 graus, transformando o aço em uma chapa quente. Mas o verdadeiro calor vem de cima. Os radares SPIMPAS-1D, os olhos desta besta de guerra, varrem o céu 360 graus a cada milissegundo, procurando por ameaças que podem ser tão pequenas quanto uma gaivota ou tão rápidas quanto 3 vezes a velocidade do som. De repente, a rotina silenciosa é estilhaçada. Um operador de radar, com os olhos fixos nos dados de telemetria, detecta uma anomalia. Não é um erro do sistema, é um enxame. Múltiplos contatos aéreos surgem do norte, movendo-se de forma errática. São drones suicidas, munições vagantes baratas, fabricadas com tecnologia iraniana, mas letais o suficiente para abrir um buraco no casco de um navio de 2 bilhões de dólares. O alarme de Vampire ecoa pelos corredores de metal, um código militar arrepiante que sinaliza um ataque de mísseis ou drones iminente. Neste momento, a tecnologia assume o controle, mas o fator humano é quem sente o peso da decisão. O comandante no convés não tem o luxo da dúvida. Em questão de segundos, o sistema Aegis calcula a trajetória, a velocidade e o ponto de impacto provável. As células do Sistema de Lançamento Vertical, VLS, se abrem no convés de proa, com um rugido ensurdecedor que faz todo o navio estremecer violentamente. Um míssil interceptador, esse M2, é catapultado para a noite, deixando um rastro de fogo e fumaça química que ilumina o Mar Negro como se fosse dia. A interceptação não é um evento limpo, é uma colisão brutal de tecnologias. A quilômetros de distância, o céu explode em uma bola de fogo alaranjada quando o interceptador americano encontra seu alvo. Os destroços incandescentes chovem sobre o oceano, mas a ameaça não termina com uma única explosão. O conceito de ataque de saturação significa que o inimigo não dispara apenas uma flecha. Eles disparam toda a aljava. Os sistemas de defesa de ponto, como o canhão rotativo Phalanx, giram suas bocas ameaçadoras, prontos para cuspir uma parede de tungstênio a 4.500 tiros por minuto, se algum remanescente do enxame conseguir passar pela primeira camada de defesa. Esta é a nova normalidade para a Marinha dos Estados Unidos na região. Não se trata de batalhas navais clássicas entre navios, mas de uma guerra de atrito econômico e psicológico. Um drone que custa 20 mil dólares obriga o disparo de um míssil que custa 2 milhões. A simetria é gritante. Cada marinheiro a bordo sabe que, embora a muralha de aço seja formidável, ela precisa ser perfeita 100% do tempo. O inimigo só precisa ter sorte uma vez.
Enquanto o USS S. Delbert D. Black patrulha estas águas perigosas, ele não está sozinho, mas a solidão do oceano amplifica a tensão. A comunicação com o comando em terra é constante, mas no momento do combate, eles estão por conta própria, operando no limiar entre a paz precária e uma guerra regional total. A pintura cinza do navio, projetada para torná-lo invisível no horizonte, agora está manchada pelo sal e pela fuligem dos lançamentos repetidos, cicatrizes visíveis de uma missão que não tem data para acabar. No coração desta fortaleza flutuante, escondido sob toneladas de aço reforçado, reside uma entidade que nunca dorme: o sistema de combate Aegis. Se o navio é o corpo, o Aegis é o cérebro, um supercomputador capaz de processar milhares de variáveis por segundo. Mas o que torna esta máquina o verdadeiro predador alfa dos oceanos não são os seus processadores, mas sim os seus olhos inconfundíveis. Estamos falando do radar ESTPI-1, cujas 4 faces octogonais fixadas na superestrutura do navio olham fixamente para os 4 cantos do mundo simultaneamente. Ao contrário dos radares antigos que giravam mecanicamente, este sistema de varredura eletrônica não pisca. Ele consegue rastrear mais de 100 alvos aéreos ao mesmo tempo, desde um caça supersônico voando nas alturas até um míssil roçante que se esconde nas ondas a poucos metros da superfície. A precisão é tamanha que, teoricamente, ele poderia detectar uma bola de golfe voando a centenas de quilômetros de distância. Contudo, ver o inimigo é apenas metade da batalha. A outra metade é destruí-lo antes que ele toque o navio. Para cumprir essa missão letal, o convés abriga 96 células do sistema de lançamento vertical, Mark 41. Dentro destes tubos silenciosos, dormem os anjos da guarda da frota, os mísseis da família Standard. O destaque vai para o SM-2 e o mais moderno SM-6. Quando disparado, um desses interceptadores atinge velocidades superiores a 3 vezes e meia a velocidade do som. Ele não persegue o alvo, ele calcula onde o alvo estará e o intercepta com uma violência cinética capaz de pulverizar titânio. É uma tecnologia que beira a ficção científica, transformando a defesa antimíssil em uma equação matemática resolvida com fogo. No entanto, até mesmo este titã tecnológico possui um calcanhar de Aquiles, e ele não é técnico, mas econômico. Esta é a dura verdade que os estrategistas chamam de assimetria de custos. Cada vez que os tubos de lançamento se abrem para cuspir um míssil, esse M2, os cofres da Marinha queimam mais de 2 milhões de dólares. Em contrapartida, os drones suicidas utilizados pelos grupos hostis no Mar Vermelho custam, muitas vezes, menos de 20 mil dólares cada. Esta disparidade cria um pesadelo logístico terrível. Um destroyer classe Arleigh Burke pode carregar até 96 mísseis, mas uma vez que o paiol esteja vazio, ele se torna um alvo gigante e indefeso, obrigado a deixar a zona de combate para um reabastecimento complexo e perigoso em alto mar ou em um porto amigo. O inimigo sabe disso. Eles não precisam vencer a tecnologia do Aegis, eles só precisam falir a sua munição. A estratégia de enxame visa exatamente saturar o sistema, forçando o navio a gastar seus diamantes para abater pedras, até que não reste mais nada nos silos para se defender do golpe final. Portanto, embora o Aegis seja, sem dúvida, o escudo mais sofisticado já forjado pela engenharia naval, ele enfrenta agora um teste para o qual não foi originalmente desenhado. Uma guerra de desgaste onde a quantidade barata ameaça sufocar a qualidade cara. É uma corrida contra o tempo, onde a tecnologia de ponta precisa encontrar uma maneira de sobreviver à brutalidade da matemática financeira. Se você estivesse sentado na cadeira do almirante responsável pela 5ª Frota agora, olhando para o mapa digital do Mar Vermelho, perceberia que o verdadeiro inimigo não é apenas o míssil que voa, mas a matemática implacável que governa a guerra moderna. Os estrategistas do Pentágono chamam isso de o dilema da profundidade do paiol. Em termos simples, um navio de guerra, por mais poderoso que seja, é uma caixa limitada de munição. Se o inimigo disparar 100 drones e você tiver apenas 96 mísseis interceptadores, a conta não fecha, e o resultado final é catastrófico.
Diante deste tabuleiro de xadrez letal, os comandantes navais estão sendo forçados a reescrever as regras do engajamento em tempo real. A primeira grande mudança estratégica é a transição da defesa cinética para a guerra eletrônica. Em vez de disparar um projétil físico para colidir com o alvo, os navios estão intensificando o uso de sistemas como o AIS-LCO-32. O objetivo é invisível, mas vital: bombardear os drones inimigos com feixes de micro-ondas de alta potência para fritar seus circuitos de orientação ou cortar o link de comando com o operador, fazendo com que caiam no mar sem que um único tiro de canhão seja disparado. Isso economiza milhões de dólares e preserva os preciosos mísseis para ameaças maiores. No entanto, os analistas militares americanos alertam para um cenário de pesadelo conhecido como ataque complexo coordenado. A teoria é a seguinte: o adversário não lançaria apenas drones lentos. Eles sincronizariam o ataque para que drones baratos chegassem ao navio, exatamente no mesmo segundo que mísseis balísticos antinavio descem da estratosfera e mísseis de cruzeiro roçam a superfície da água. A intenção é sobrecarregar os canais de controle de fogo do sistema Aegis. Se o radar tiver que rastrear 50 alvos vindos de 3 eixos diferentes, o sistema pode hesitar. E na guerra naval hipersônica, a hesitação é uma sentença de morte. Para contrabalançar essa ameaça de saturação, a Marinha dos Estados Unidos está acelerando desesperadamente a implantação de armas de energia dirigida ou lasers de alta potência. Se esta tecnologia for totalmente operacionalizada, ela mudará o jogo. Um laser não precisa de munição física. Ele precisa apenas de energia elétrica gerada pelos motores do navio. O custo por disparo cai de 2 milhões de dólares para menos de 10 dólares. Teoricamente, enquanto o navio tiver combustível, ele terá munição infinita para queimar enxames inteiros. Mas, por enquanto, essa tecnologia ainda enfrenta desafios atmosféricos e de potência, deixando os navios dependentes de seus estoques limitados de aço e explosivos. A última peça deste quebra-cabeça estratégico é a ofensiva preventiva. A doutrina naval sugere que não se pode jogar na defesa para sempre. Se os ataques continuarem, os Estados Unidos poderão ser forçados a mudar a postura de proteger os navios para eliminar os arqueiros. Isso significaria ataques aéreos profundos contra os locais de lançamento móveis e fábricas de montagem de drones em terra. Contudo, essa é uma decisão política de alto risco. Atacar a fonte poderia escalar um conflito regional contido para uma guerra aberta, envolvendo múltiplas potências do Oriente Médio. O comandante no mar tem o dedo no gatilho, mas sabe que cada disparo pode ter repercussões diplomáticas globais. O equilíbrio é precário e a margem para erro é O que estamos testemunhando no Mar Vermelho é o fim da era da invulnerabilidade garantida. O USS Delbert D. Black e sua tripulação não estão apenas defendendo rotas comerciais. Eles estão defendendo a validade de toda a doutrina naval ocidental. Se esta muralha de aço puder ser trincada por drones baratos e persistência tática, então cada oceano do planeta se tornará, da noite para o dia, uma zona de perigo mortal para as frotas mais caras do mundo. A lição brutal deixada por este conflito é clara. A alta tecnologia ainda reina suprema, mas a matemática da guerra mudou para sempre. Enquanto os lasers não substituírem a pólvora, a balança penderá perigosamente. O mundo está assistindo, e os rivais da América estão tomando notas de cada míssil disparado e de cada dólar gasto. A pergunta final que fica no ar, pesada como o chumbo, é: quanto tempo a tecnologia de bilhões consegue segurar a fúria dos centavos?